Fala galera, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor e dessa vez eu vou falar sobre um versículo que nós retiramos, eu e minha esposa, a gente estava orando e a gente tirou esse versículo da Bíblia e passado ali uns 2, 3 dias a gente foi orar de novo juntos ali, fomos orar juntos e aí tiramos o mesmo versículo de novo, pedimos uma palavra ao Senhor, tiramos de novo esse versículo e a gente meditou um pouco nele e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês e está lá em Abacuque, livro de Abacuque, né, o capítulo 3, o versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, eu vou ler para vocês aqui. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então esse versículo ele é bastante conhecido, eu já preguei algumas vezes sobre ele, mas dessa vez Deus falou de um modo diferente ao meu coração, ao coração da minha esposa, a gente estava conversando, e é um versículo que às vezes até nos dá um pouquinho de medo, mas eu quero bater um papo sobre isso com você hoje. E antes da gente chegar nesse versículo, eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque, sobre o livro de Abacuque. É um livro pequeno, são 3 capítulos, você lê rapidamente. Ele é um profeta menor, né? Então para você achar ele, você vai lá no livro de Daniel e vai andando para frente, né? Aí rapidamente você vai achar Abacuque, é um profeta menor, né? Para a gente lembrar aqui, para quem não sabe ou para quem não se lembra, os profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Não é pelo tamanho dele, né? Porque um profeta maior tinha 1,90 m, o profeta menor tinha 1,60 m. Não, não é isso. Não é pela importância, né? Ezequiel era muito importante, Abacuque era pouco importante. Não. Então, o profeta menor é aquele que escreveu menos, e os profetas maiores são aqueles que escreveram mais. Então, a gente vê os profetas maiores ali, Isaías, Ezequiel, Jeremias, são profetas maiores, escreveram mais. E tem os profetas menores, Abacuque, Naum, Joel, que são aqueles que escreveram menos. Tá? Então o profeta menor, Abacuque é classificado como profeta menor porque escreveu menos, mas não é menos importante. Abacuque ele começa, são 3 capítulos, como eu disse. O primeiro capítulo ele está questionando a Deus a situação que se encontra Israel. Então Israel, ele começa o capítulo 1 dizendo que até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele diz que por causa dessa iniquidade a lei se afrouxa, as sentenças nunca saem. Ou seja, os juízes não julgavam as causas, os juízes eram corruptos, as sentenças não saíam, né? A fome estava imperando, então tudo estava acontecendo ali, era muito ruim. A iniquidade estava tomando conta, o pecado estava tomando conta, e Abacuque está falando, Senhor, será que o Senhor é tão santo que não enxerga isso? Como é que pode isso acontecer, o Senhor não fazer nada? E aí Deus fala assim, eu vou levantar uma nação grande contra essa terra. O versículo 5 do capítulo 1 de Abacuque diz isso. Vede entre as nações e olhai maravilháveis e admiráveis, porque realiza em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Versículo 6 do capítulo 1. Porque eis que suscita os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então Abacuque está aqui falando, Senhor, o Senhor não está vendo a iniquidade, não está vendo o pecado reinar? E a resposta de Deus é assim, mais ou menos assim, né? Fica tranquilo, eu vou mandar os caldeus invadirem, quebrar tudo, tomar tudo e vou resolver esse problema. Imagina agora você clamando ao Senhor por uma resposta. E o Senhor te dá uma resposta que, aos seus olhos, ela é negativa. Né? Imagina que você está clamando por algo e o Senhor fala assim, não, eu vou piorar a situação. Você já está sem dinheiro, está passando fome, está doente, mas agora eu vou mandar um furacão que vai destruir a tua casa. É mais ou menos assim que o profeta Abacuque se sente. Né? Ele está questionando a Deus sobre um problema e Deus já fala assim, tá bom, eu vou mandar uma nação e vou destruir tudo. A gente nunca entende como Deus trabalha, mas uma coisa que você tem que guardar no seu coração é que ele sempre faz o melhor pelos seus. Ele vai dizer que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Né? Porque ele tem pensamentos de paz e não de guerra conosco. Ele quer nos abençoar, ele quer nos fazer crescer. Então ele tem as maneiras dele. E muitas das vezes nós não entendemos a maneira de Deus agir. Eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Muitas das situações que às vezes a gente acha que é negativa é um modo, é uma forma de Deus trabalhar a nossa vida.
realmente, para aquele que está passando pela situação ruim, não é agradável, não é bom, não é perfeito. Mas a gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, no momento certo, a gente vai acabar entendendo tudo que Deus está tramando, entre aspas, ou tecendo, né, ali com as suas mãos, para que nós possamos ter algo de bom para a nossa vida. Abacuque não vai entender, Abacuque fica sem entender, ele faz vários questionamentos. Aí no capítulo 2, o que Abacuque faz? Abacuque fica calado. Abacuque questiona o Senhor, faz várias perguntas, recebe uma resposta atravessada de que uma nação inimiga ia invadir, e agora ele toma uma posição no capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então, Abacuque, no primeiro momento, está questionando Deus, reclamando e questionando, reclamando e questionando. E agora, no capítulo 2, ele fala assim, agora eu vou calar minha boca. Agora eu vou calar minha boca e vou ficar atento à voz de Deus. Agora eu vou prestar atenção até no que eu vou responder a Deus. Veja que ensinamento maravilhoso Abacuque nos traz. Me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Vê que ele agora não é mais levado pela emoção, ele não está mais com raiva, não está mais chateado, ele agora pensa e agora ele é racional. Ele fala, eu vou aguardar Deus falar comigo e vou pensar o que eu vou responder. Nós temos que saber como estamos falando com o nosso Deus, o que estamos respondendo para ele. A gente tem que pensar antes de falar. Aí você vai falar para mim, mas Deus ele conhece, ele sonda o meu coração, ele sabe o que eu estou pensando, sim. Mas quando você abre a boca, né, você pensa antes, quando você abre a boca, o Senhor vai ter o discernimento que você ponderou tudo na balança e resolveu abrir a boca para falar aquilo. Então a sua decisão não é o que está no seu coração, a sua decisão é o que sai da boca. Quando você declara, é aquilo que é a decisão que você tomou. Então você pensou, pesou na balança entre a situação A, a situação B, e eu opto pela A, eu falo assim, eu vou fazer a situação A. Deu para entender? Então você tem que pensar como vai responder a Deus, e você tem que aguardar Deus falar. Então Abacuque sai de uma situação de reclamando, perguntando, questionando, com raiva, para uma situação racional. Eu vou parar e vou aguardar Deus falar. E aí Deus vai falar com ele. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve essa visão e torna bem legível sobre as tábuas para que quem possa ler correndo, para quem possa passar correndo possa ler. Então, isso aqui também dá um entendimento para nós que quando Deus fala, ele fala claramente. Né? Ele fala, escreve essa visão numa tábua para que a possa ler o que correndo passa. Ou seja, é um outdoor, algo enorme. Então, quando Deus fala, ele fala claramente. O que essa passagem quer nos mostrar? Que quando Deus fala, ele fala claramente. Se você não entendeu o que Deus está falando, continue em silêncio. Continue buscando ao Senhor para que Ele fale claramente com você. Porque Ele nos ensina aqui que quando eu entro no alto retiro, quando eu entro na minha guarda, na minha fortaleza, me apresento aguardando uma resposta do Senhor, Ele vai falar claramente. É um recado que até quem passa correndo enxerga. Então imagine que você está pedindo uma resposta ao Senhor, você está passando de ônibus na rua, você olha para a sua direita, por exemplo, e vê um outdoor enorme, e ali você olha aquilo e você consegue ver, mesmo quando o ônibus está andando, você consegue ler aquilo. Imaginou essa cena na sua cabeça? É assim que Deus fala conosco, Ele fala claramente. E se Ele ainda não falou claramente, aguarde Ele falar claramente com você. Abacuque agora vai receber essa visão do Senhor e o Senhor vai dizer que Ele vai tratar também com a nação. Ele não vai deixar barato essa nação dos caldeus. E aí, Abacuque ele vai proferir vários ais, né? Ai daquela nação, ai daquele que multiplica o que não é seu. E aí, esses ensinamentos são importantes para mim e para a sua vida. Eu vou demorar um pouquinho mais nesse vídeo aqui, mas eu acho que é interessante a gente guardar isso para a nossa vida. Ele vai falar aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 2, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Então aqui, ensinamento para a minha vida. Eu não posso ficar acumulando o que não é meu. Eu não posso passar a perna em ninguém, eu não posso pegar o que é dos outros, eu não posso tentar derrubar outros no trabalho para poder assumir posições. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Ai daquele que juntar aquilo que não é seu. E ai daquele que se acumula de dívidas. Então preste muita atenção, a gente está no mundo consumista. Né? Hoje eu tenho um celular que ele tem uma câmera que tem uma resolução X. Aí semana que vem lança um celular que a câmera tem uma resolução 2x. E o meu celular ainda funciona. Aí eu vou pegar, não, eu vou comprar um outro celular, vou comprar um novo, vou fazer mais dívida. Eu tenho uma televisão de 60 polegadas e agora lançou a de 80, então eu vou comprar a de 80, sendo que a minha de 60 funciona.
Você está entendendo como é que o inimigo ele trabalha nesse consumismo e a gente acaba se enchendo de dívidas? Porque o celular ele serve para falar. Ah, mas eu uso as mídias sociais, eu trabalho com celular, ok. Mas você não precisa de uma versão nova todo ano, né? E a gente acaba comprando celular toda hora, porque o meu já está ultrapassado. Aí eu compro uma televisão nova, aí lança um carro novo, eu quero trocar o meu carro, e assim vai. Eu não estou dizendo que você não deve ter objetivos, não deve querer as coisas boas da vida, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a Bíblia, aqui Abacuque está falando, ai daquele que acumula dívidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ele vai passar para o versículo 9, e no versículo 9 diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Então aquele que é bens mal adquiridos, aquele que ele tem. Ele faz de qualquer forma, ele dá um jeito de ter aquilo só para achar que ele está acima dos outros, só para achar que ninguém vai tocar nele, que ele vai ficar isento de qualquer tipo de punição, né? Aquele que se acha mais do que os outros porque tem muita coisa, mas foi mal adquirido. Ele vai falar também no versículo 12, né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Então não adianta você fundamentar a sua vida com sangue, ele diz, né? É a custa dos outros, né? Aqui no caso ele está falando da morte de pessoas, né? E a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Eu não posso crescer às custas do fracasso dos outros. Eu não posso causar um fracasso nos outros para que eu cresça. Né? Ai daquele que constrói a sua cidade com sangue, que funda com pecado, com iniquidade. Então tudo que começa errado, irmão, vai dar errado. Tudo que começa com pecado vai afundar, porque Deus não tem parte nisso. Então você tem que fazer as suas coisas da maneira correta. E ele vai falar aqui também no versículo 15, ó. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe cegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Né? Ele está falando aqui também a mesma situação. Ele está falando aqui daquele que embebeda o outro para poder ver a nudez do outro, para poder tirar proveito do outro. Ou seja, você cria situação para envergonhar a outra pessoa. Ai daquele que faz isso. E aí ele fecha aqui no versículo 19, dizendo assim, ó: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Ele está falando aqui das adorações a imagens. Né? A gente não adora a imagem, porque a imagem não pode fazer nada. Aquele que diz ao pau, acorda, ou a pedra se move. Né? Você pode falar 20 vezes com a imagem, que a imagem não vai te responder. Né? E aqui eu quero fazer um parênteses. Não, é diferente eu tenho uma foto em casa de um ente querido meu. É uma imagem. Mas eu não adoro aquela imagem. Eu tenho aquela foto para lembrar um momento agradável, um momento que foi bom. Então a imagem ela serve para me lembrar de um momento bom ou para homenagear alguém, mas eu não adoro a imagem. Lembre-se que a adoração é só a Deus. Só Deus recebe a adoração. Imagem nenhuma recebe. Você pode ter, como muitas pessoas têm, assim, um quadro da Santa Ceia, por exemplo. É uma imagem. Eu não adoro aquela imagem. Eu tenho aquela imagem, eu lembro daquela Santa Ceia, uma ceia que o Senhor Jesus, né, ele coordenou, vamos dizer assim, ele estava à frente daquela ceia, ele deu as suas últimas recomendações, né? Eu lembro daquele momento. Então tem gente que tem um quadro da Santa Ceia em casa, por exemplo, e uma foto de Jesus, por exemplo, né? E a gente sabe que ele não é como essas fotos, né? A gente sabe onde ele nasceu e como que a compleição física dele, assim, o rosto, né, o corpo dele não era daquele jeito. Né? Algumas imagens de Jesus parece até que ele é um deus nórdico, né? Um camarada de cabelo liso, loiro, do olho claro, né? Então assim, mas a imagem, eu às vezes tenho uma imagem para lembrar, né? Para homenagear, mas eu não tenho imagens para adorar. Então coloque isso na sua cabeça, você não adora a imagem, você adora a Deus. E só existe um caminho para chegar a Deus, Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então tem que passar por ele, tá? Então a gente recapitulando aqui, então, Abacuque no primeiro momento está reclamando muito, está fazendo vários questionamentos, recebe uma resposta negativa de Deus, fica nervoso, mas aí no segundo capítulo ele para e fala assim, agora eu vou aguardar o que Deus tem para falar, ou seja, eu vou parar de reclamar, vou parar de criticar, vou parar de falar, eu vou ficar quieto, eu vou escutar o que ele fala e vou também pensar no que eu vou responder. Então esse é o nosso paradigma, de parar de reclamar, de ver a coisa que está ruim, ficar calado para aguardar Deus falar. Porque normalmente o ser humano, quando vê a coisa ruim, ele começa a reclamar, começa a pedir e reclama e pede de novo e fala: Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor esqueceu de mim? Então lembre-se, no momento de angústia, no momento de dificuldade, para e aguarda Deus falar. E pensa muito bem o que você vai responder a ele. Quando chega no capítulo 3, que é o versículo que eu tirei com a minha esposa, e esse foi o versículo que realmente eu fiquei meio
meio assim pensativo, né? Junto com ela, ele vai dizer, no final ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E aqui fica a nossa reflexão final. Abacuque agora entendeu que, independente da situação, ele vai adorar o Senhor. E aqui ele está dizendo para mim e para você que, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da situação ruim, da notícia ruim, da situação que estamos envolvidos seja muito ruim, ele vai dizer assim: todavia eu me alegrei no Senhor. Você pôs para pensar nesse versículo? Ele diz que a figueira não floresça, não tem fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não tem mantimento, a ovelha foi arrebatada, não tem vaca, ou seja, não tem comida, não tem alegria, né? Ele está falando aqui, ó, a figueira não floresce, não tem alegria, não haja fruto na vide, né? Não tem, a vide ela produz, não está produzindo, não tem fruto. O produto da oliveira minta, ou seja, não tem nem azeite, não tem alegria, não tem comida, não tem satisfação, não tem nada, ou seja, a situação está muito ruim. E aí Abacuque fala assim: mesmo que eu esteja nessa situação ruim, todavia me alegrarei no Senhor. Então, quando eu tirei esse versículo 2 vezes com a minha esposa, eu conversei com ela, eu falei: olha só, isso aqui Deus está falando com a gente, que mesmo que a gente esteja passando por uma situação que a gente não quer, ou que a gente não gosta, ou que a gente acha desagradável, a gente tem que se alegrar no Senhor. Isso é muito difícil, irmão, isso é muito difícil, não é fácil, não é fácil. Mas você tem que entender uma coisa: Deus é contigo. Deus é contigo, você consegue se alegrar sim, você consegue passar pelo meio da tribulação olhando para Ele, porque Ele não vai deixar você perecer. Então, o que ele pede é que você confie nele. Eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei no Deus da minha salvação. Deus está querendo dizer para a gente hoje assim, ó: olha para mim, porque o vento vai passar, a chuva vai passar, a noite vai passar, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã chega, de uma forma ou outra amanhã chega. Aqueles que adoram o Senhor, que creem no Senhor, amanhã chega, né? A lágrima se converterá em sorriso, em alegria. Porque olha o que ele vai falar assim, ó: Jeová é a minha força. Então você que está passando por uma situação ruim, no fundo do poço, acha que não dá mais, eu quero declarar essa palavra sobre você. Jeová é a minha força, Deus é a tua força, Ele vai te sustentar. Ele vai dizer assim, ó: e fará os meus pés como das servas, das corças, né? A gente vai correr para o objetivo, a gente vai voar para o objetivo. E ele vai dizer assim, ó: me fará andar sobre as minhas alturas. Eu entendo que andar sobre as minhas alturas, o que é andar sobre as minhas alturas? Eu quero dizer para você: eu acho que eu posso chegar até um certo patamar na minha vida. Eu acho que eu posso ter esses bens materiais, eu acho que eu posso ter esse patamar espiritual, eu acho que eu posso alcançar essa felicidade na minha casa. Isso é o que você acha. Então você acha que você pode chegar até aqui, você acha. E agora esse versículo, eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. Esse versículo diz que ele vai me fazer andar sobre as minhas alturas. Então a minha altura é aqui, ó. Mas Deus vai me fazer chegar aqui, ó. Deus vai me fazer andar acima das minhas alturas. Sabe o que isso significa? Deus vai me fazer chegar mais longe do que eu acho que eu posso chegar. Deus vai me fazer alcançar mais coisas do que eu acho que eu vou alcançar. Se eu estou planejando chegar aqui, Deus está me dizendo hoje que você planeja aqui, mas eu te faço chegar aqui. Deu para entender isso? Dá para você tomar posse dessa palavra? Você acha que está chegando aqui, mas Deus vai te fazer chegar aqui. Porque Deus é maravilhoso. Ele tem isso para mim e para a tua vida. E assim, e é muito difícil a gente entender isso e tomar essa palavra para a nossa vida, mas mesmo que você esteja numa situação muito ruim, creia, se alegre no Senhor, porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, e no final de tudo isso você vai cantar o hino da vitória. Tome posse dessa palavra hoje para a tua vida. Situações difíceis nos afastam de Deus. Não deixe que a situação difícil te afaste de Deus. Mesmo que esteja tudo ruim, olhe para o Senhor, se alegre com o Senhor, porque Ele fará você andar sobre as suas alturas. Que Deus possa te abençoar, que você tome posse desta palavra, e se você puder, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, porque tem muita gente passando por muita dificuldade, achando que é o fim, mas eu quero que essa palavra alcance essas pessoas. Eu quero dizer para você que não é o fim, porque mesmo que esteja tudo errado, Deus fará você andar sobre as suas alturas, acima das suas alturas, acima das suas expectativas. Deus vai fazer você experimentar o sobrenatural. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
é o que Deus tem preparado. Nem no teu coração isso subiu. É o que Deus tem preparado para você. Tome posse dessa palavra, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.